Por que algumas pessoas consagram tudo a Deus, oram com sinceridade, trabalham duro, fazem o que é correto e ainda assim parecem nunca alcançar estabilidade, enquanto outras entregam um único plano ao Senhor e veem seus caminhos se firmarem com uma precisão que só pode ser explicada pelo céu? Essa pergunta não é teórica. Ela toca diretamente a sua vida, suas decisões e tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus esperando uma resposta. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio bíblico escondido em Provérbios 16, verso 3. Um princípio que Florence Scovel Shinn ensinava com clareza absoluta, capaz de transformar planos instáveis em caminhos estabelecidos, mesmo que você já tenha tentado consagrar seus sonhos antes e nada tenha parecido mudar. Nova York, início do século XX. A cidade pulsava com ambição, mas também com insegurança. Era um tempo em que muitos trabalhavam sem garantia alguma, em que mulheres precisavam provar diariamente sua dignidade e em que o medo da escassez rondava até os mais esforçados. Florence caminhava pelas ruas com passos firmes, mas seu coração havia conhecido a instabilidade. Ela sabia o que era planejar, lutar, se dedicar, e ainda assim sentir que algo escapava ao controle. Naquela manhã, porém, antes de sair de casa, ela fez algo diferente. Não pediu que Deus abençoasse seus planos, ela os entregou completamente. Abriu a Bíblia, leu Provérbios 16, 3 e deixou que aquelas palavras atravessassem sua mente e descessem até o espírito. Não houve desespero, houve alinhamento. E quando Florence fechou a porta atrás de si, ela carregava algo invisível, mas poderoso, a certeza de que o céu havia assumido a condução. Talvez você se reconheça aqui. Talvez já tenha orado repetidas vezes, consagrado projetos, jejuado, buscado orientação, feito campanhas, e mesmo assim, continue sentindo que sua vida anda em círculos. As contas se organizam por um tempo e depois se desalinham. As oportunidades aparecem e desaparecem. A sensação não é de rebeldia contra Deus, mas de confusão espiritual. E isso dói, porque você ama o Senhor e quer fazer tudo certo. O problema não é falta de fé, é falta de compreensão do princípio correto. E a beleza desse princípio é que ele não exige títulos espirituais, nem perfeição, nem anos de estudo teológico. Deus não complica o que ele mesmo chamou de simples. A Escritura não diz peça, nem implore, nem controle. Ela diz entrega. Existe uma diferença profunda entre apresentar algo a Deus e realmente colocá-lo nas mãos dele. E é essa diferença que muda tudo. Mas antes de revelar como essa entrega funciona na prática, você precisa conhecer o momento em que Florence entendeu que consagrar não é desistir. É permitir que Deus estabeleça o que você nunca conseguiria firmar sozinho. Florence Scovel Shinn não começou sua jornada como uma mulher segura, próspera e espiritualmente inabalável. Houve um tempo em que ela também sentiu o peso da incerteza. Separada, sustentando a si mesma e o filho em uma cidade que não perdoava a fragilidade, Florence conheceu o medo silencioso que muitos cristãos carregam sem admitir. O medo de fazer tudo certo e, ainda assim, não ver resultados. Ela orava, sim. Lia a Bíblia, sim. Trabalhava com dedicação. Mas algo parecia fora de lugar. Era como se suas ações estivessem corretas, mas o fluxo da vida não se firmasse. Foi nesse ponto de tensão interior que sua fé deixou de ser apenas devocional e passou a ser profundamente reveladora. Em uma dessas noites de inquietação, Florence abriu a Escritura não para buscar consolo emocional, mas direção espiritual. Seus olhos repousaram em Provérbios 16, verso 3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aquela frase não soou como um conselho bonito. Soou como uma instrução precisa. Pela primeira vez, ela percebeu que havia uma diferença entre trabalhar para Deus e entregar o trabalho a Deus. Até então, ela fazia planos e pedia que o Senhor os abençoasse. Naquela noite, algo mudou.
Ela consagrou. Não apenas orou, ela transferiu o governo. Florence começou a aplicar esse princípio com reverência e responsabilidade. Antes de qualquer decisão importante, ela colocava diante de Deus não apenas o desejo, mas o controle. E então fazia algo que parecia simples demais para muitos. Descansava, não por passividade, mas por confiança. Os resultados começaram a aparecer de forma ordenada, quase silenciosa. Portas se abriam sem esforço excessivo. Pessoas certas surgiam no momento certo. Recursos vinham por caminhos improváveis, mas coerentes. Aquilo não era acaso. Era o efeito direto de um princípio espiritual funcionando exatamente como a Bíblia descreve. Esse princípio não nasceu com Florence. Ele está na própria criação. Em Gênesis, Deus cria todas as coisas pela palavra. Ele não tenta, não ajusta depois, não corrige no caminho. Ele fala e está feito. Jesus opera da mesma forma. Ele não implora ao Pai diante das multidões. Ele declara, agradece antecipadamente e age com autoridade tranquila. E quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ela está revelando uma verdade profunda. Fomos criados para cooperar com o céu, não para viver em conflito com ele. Florence chamava isso de a lei do verbo criador. A palavra que sai alinhada com Deus não retorna vazia. Provérbios 18 afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Marcos 11 registra Jesus dizendo que aquele que crê no que diz, verá acontecer. Romanos 4 lembra que Deus chama à existência o que não existe como se já fosse. Tudo aponta para o mesmo centro. Quando você consagra de verdade, suas palavras deixam de ser desejos humanos e passam a ser instrumentos divinos. Muitos cristãos, porém, cresceram ouvindo ideias que enfraquecem esse princípio. A primeira é a crença de que, se Deus quiser agir, Ele o fará independentemente do que você fala ou decide. Mas Jesus disse claramente ao centurião, seja feito conforme a tua palavra. Não era apenas a vontade de Deus em ação, era a fé humana cooperando com ela. Outro mito comum é acreditar que falar com convicção é arrogância espiritual. No entanto, a Bíblia mostra que humildade não é negar a autoridade que Deus concedeu, mas usá-la com gratidão e obediência. Florence não ensinava controle da vida, ela ensinava alinhamento com o governo divino. Quando você entende isso, Provérbios 16, 3, deixa de ser um versículo bonito e se torna uma chave espiritual. Entregar não é desistir, é sair do trono. É permitir que Deus estabeleça aquilo que, sob seu controle, sempre esteve instável. E é exatamente nesse ponto que algo começa a se mover. Agora, antes de irmos às histórias, faça um ato simples e sagrado. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Jesus declarava em voz alta, e Florence pedia que a palavra fosse registrada. Então vá aos comentários e escreva, com calma, eu entrego minhas obras ao Senhor e meus planos são estabelecidos. Respire, feche os olhos por 3 segundos e escreva como quem sela uma aliança. Pronto? Então veja o que acontece quando filhos de Deus fazem isso de verdade. A primeira história é de uma mulher comum, como tantas outras que assistem a este vídeo agora. Ela era mãe solteira, cristã desde a juventude, acostumada a orar antes de dormir e a agradecer mesmo quando o dinheiro não fechava o mês. Trabalhava muito, fazia pequenos bicos, economizava em tudo. Ainda assim, havia meses em que a provisão simplesmente não vinha. As contas se acumulavam na mesa da cozinha e o medo crescia em silêncio. Ela não duvidava de Deus, mas começava a duvidar de si mesma, perguntando se estava fazendo algo errado espiritualmente. A crise se intensificou quando uma despesa inesperada surgiu. Um valor específico, alto demais para sua realidade, precisava ser pago em poucos dias. Ela orou como sempre, pediu ajuda, chorou, explicou a situação a Deus. Nada mudou.
Foi então que, ouvindo um ensinamento inspirado em Florence, ela percebeu algo que nunca havia notado. Todas as suas orações eram súplicas, mas nenhuma entrega real. Naquela noite, sentada à mesa, com as contas abertas diante de si, ela fez algo diferente. Pegou um papel, escreveu: "Eu entrego este trabalho, esta renda e esta necessidade ao Senhor. Ele estabelece." Não repetiu, não implorou, apenas entregou e agradeceu. 2 dias depois, algo improvável aconteceu. Uma pessoa que ela não via há anos entrou em contato, oferecendo exatamente o valor necessário por um serviço simples, rápido, que se encaixava perfeitamente na sua habilidade. Não houve atraso, não houve negociação, o pagamento veio adiantado. Ao reler Provérbios 16, 3, ela entendeu: quando entregou, o céu organizou. Florence dizia que a provisão não chega com barulho, mas com precisão. E foi exatamente assim. A segunda história é de um homem que havia perdido o emprego após anos de estabilidade. Ele era conhecido por sua competência, mas o mercado estava fechado. Currículos enviados, entrevistas prometidas, nenhuma resposta concreta. A cada semana, a ansiedade aumentava. Ele orava pedindo uma porta, mas sempre com medo de criar expectativas. Um dia, cansado de viver nessa tensão, ele leu a passagem que dizia para entregar as obras ao Senhor. Pela primeira vez, em vez de pedir emprego, ele consagrou sua profissão. Disse em voz alta que seu trabalho pertencia a Deus e que confiava que o Senhor estabeleceria o próximo passo. Na manhã seguinte, algo aparentemente pequeno aconteceu. Um convite para um café, sem promessa alguma. Ele foi sem expectativa. Durante a conversa, mencionou sua área de atuação. A pessoa ouviu com atenção e disse que estava procurando alguém exatamente com aquele perfil para um projeto que ainda nem havia sido anunciado. 2 semanas depois, ele estava trabalhando novamente, em melhores condições do que antes. O que mudou não foi o mercado, foi o governo. Quando ele saiu do controle, Deus assumiu. A terceira história vem de uma viúva idosa, carregando uma dívida antiga que parecia impossível de quitar. Ela vivia com o suficiente, mas aquela pendência era como uma sombra constante. Todas as noites, ela pedia perdão, misericórdia, ajuda. Um dia, lembrando das palavras de Florence, ela decidiu entregar aquela dívida como obra. Não pediu para que fosse cancelada. Apenas disse que confiava que Deus estabeleceria a solução. Nos meses seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Despesas inesperadas desapareceram. Um valor extra surgiu aqui, outro ali, até que, sem perceber, a dívida foi totalmente paga. Não houve um grande milagre visível, houve constância divina. Você percebe o padrão? Não eram pessoas especiais, não tinham cargos espirituais. Eram apenas filhos que aprenderam a sair do controle e falar a língua do céu. A mesma língua que Jesus falou. A mesma que Florence redescobriu nas Escrituras. E essa língua você vai aprender agora. Antes de continuar, respire fundo. Não avance com pressa. O que vem agora não é mais uma ideia inspiradora, nem um conceito bonito para guardar na mente. Florence costumava dizer que certos princípios só funcionam quando são recebidos com reverência, porque eles não operam na superfície da fé, mas no centro dela. Há verdades que não podem ser tratadas como informação. Elas precisam ser tratadas como instrução divina. E se você sentir resistência, dúvida ou até um leve desconforto interior, isso não é um sinal para parar. É um sinal de que algo profundo está sendo tocado. Florence advertia seus alunos a nunca usar o poder da palavra por vaidade ou ego. Ela lembrava que da mesma boca não podem sair bênção e maldição, como ensina Tiago. Por isso, antes de qualquer declaração, ela pedia silêncio interior. Não silêncio externo apenas, mas aquele momento em que a alma se aquieta e reconhece: Deus é Deus e eu sou filho. Talvez sua mente esteja dizendo que isso parece simples demais, e é exatamente aí que o princípio se revela. Deus nunca complicou o que ele chamou de fé.
Somos nós que confundimos simplicidade com fraqueza espiritual. Se estiver em um lugar barulhento, se puder, pause. Vá para um espaço mais quieto. Jesus ensinou que certas palavras precisam ser ditas no secreto, não por superstição, mas porque o coração precisa estar inteiro no momento da entrega. Quando você estiver pronto, continue. Aqui está o que Florence descobriu escondido nas Escrituras. O decreto que ela usava baseado diretamente em Provérbios 16, 3. O mesmo princípio que sustentou aquela mãe, abriu a porta daquele homem e organizou a vida daquela viúva. Não é uma frase mágica, é uma declaração alinhada com o governo do céu. Escute com atenção plena. Eu entrego minhas obras ao Senhor, e Ele estabelece meus planos segundo a sua perfeita vontade. Agora, pause por 3 segundos. Deixe essas palavras descerem. Não repita ainda. Apenas sinta. Agora, escute novamente. E desta vez, permita que a fé acompanhe cada sílaba. Eu entrego minhas obras ao Senhor, e Ele estabelece meus planos segundo a sua perfeita vontade. Isso não é pensamento positivo. É palavra de Deus pronunciada por um filho de Deus. Vamos compreender o que está acontecendo aqui. Quando você diz, eu entrego, você está abrindo mão do controle, algo que a Bíblia chama de humildade verdadeira. Essa entrega ativa o princípio visto em Salmos 37, quando o justo confia e descansa. Ao dizer minhas obras, você inclui tudo o que faz, planeja e constrói, não apenas o que considera espiritual. Deus não governa áreas separadas, Ele governa o todo. E quando você afirma que o Senhor estabelece seus planos, você está reconhecendo que apenas Ele pode firmar o que é instável. Isso abre o céu, porque alinha sua vontade com a vontade divina. Não há conflito, há cooperação. Florence ensinava que a palavra precisa ser pronunciada com autoridade humilde. Não é grito, não é desespero, é convicção tranquila. Por isso, o momento certo para essa declaração é ao acordar, antes de qualquer outra palavra. Quando a mente ainda não foi invadida pelas preocupações do dia, diante do espelho ou em seu lugar secreto, coluna ereta, respiração calma, mãos no coração ou levemente erguidas. Antes de falar, pergunte em silêncio se você realmente confia. Então, declare em voz audível, clara, firme. Após a declaração, não negocie com a dúvida, agradeça, diga em seu coração que está feito e siga o dia com a postura de quem já entregou. Aqui entra a responsabilidade espiritual. Não use esse princípio para egoísmo ou para controlar a vida de outros. A Bíblia ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Deus pode testar a fé antes de estabelecer o resultado. Não para punir, mas para fortalecer. E quando a provisão vier, lembre-se de que ela não é apenas para você. A quem muito é dado, muito será pedido. Florence sempre alertava que a abundância precisa fluir, não se acumular por medo. Talvez você pense que isso parece simples demais, mas Isaías lembra que os caminhos de Deus não são como os nossos. O sacrifício aqui não é sofrimento. É confiança. A condição não é perfeição, é convicção. E a fé verdadeira sempre se manifesta em ação. Quando você entrega, você também age de forma coerente, sem ansiedade, sem sabotagem interior. Se algo dentro de você se moveu agora, não ignore. Isso não é emoção passageira. É alinhamento espiritual acontecendo. Se você sentiu algo diferente agora, se houve um silêncio interior, um peso saindo do peito, ou até lágrimas que você não esperava, isso não é emoção comum. É o Espírito Santo confirmando uma verdade no seu coração. Por isso, curta este vídeo agora. Não por vaidade, não por números, mas porque esse gesto simples é uma declaração pública de fé. A Escritura diz que com o coração se crê, e com a boca, e também com as atitudes, se confessa. Ao curtir, você está dizendo ao céu, eu me alinho com esse princípio divino. E se existe alguém na sua vida vivendo exatamente aquilo que você viveu ou ainda vive,
Luta financeira, confusão espiritual, cansaço de tentar e não ver resultado? Compartilhe este vídeo agora, não amanhã, não depois, agora. Provérbios ensina que a alma generosa prosperará, e quando você compartilha a luz, você não perde nada. Pelo contrário, a bênção se multiplica. Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Talvez você seja a resposta de oração de alguém hoje. Agora, deixe-me explicar por que esse princípio funciona de forma tão profunda, não apenas espiritualmente, mas também no nível da mente, do corpo e da própria criação de Deus. Talvez, em algum ponto do caminho, sua mente tenha tentado racionalizar tudo isso. Talvez você tenha pensado que parece simples demais para ser profundo ou espiritual demais para funcionar na vida prática. Mas Florence ensinava que os princípios de Deus não entram em conflito com a razão, eles a superam. O que você acabou de ouvir não é misticismo solto. É um funcionamento espiritual coerente, presente desde Gênesis. Deus cria pela palavra, sustenta pela palavra e governa pela palavra. Quando você entrega algo ao Senhor e alinha sua fala com essa entrega, você está retirando o ruído do canal espiritual. O fluxo passa a ser limpo. A Bíblia mostra que Deus responde à fé expressa, não à ansiedade disfarçada de oração. Hebreus afirma que a fé é a certeza do que se espera, não a repetição do que se teme. Quando você ora pedindo algo que já entregou, você cria um conflito interior. Mas quando você consagra e declara, você estabelece uma única direção. É como um rio que deixa de ser represado. A água não precisa ser forçada, ela apenas segue. Florence observou que muitas pessoas oram corretamente, mas pensam e falam de forma contrária ao que oraram. E isso não é pecado consciente, é ignorância espiritual. Jesus ensinou que da abundância do coração fala a boca. Se a boca continua falando medo, dúvida e instabilidade, é isso que está sendo liberado no campo espiritual. Deus não julga a emoção. Ele responde à convicção. Por isso, Provérbios diz que a língua tem poder de vida e morte, não como ameaça, mas como revelação. Há também algo importante acontecendo no nível da mente. A Escritura diz que somos transformados pela renovação do entendimento. Quando você entrega algo a Deus de verdade, sua mente deixa de operar em estado de alerta constante. Isso muda suas decisões, seu comportamento, sua postura. A fé não te torna passivo, ela te torna coerente. Você passa a agir como alguém que confia, e essa coerência abre portas que antes pareciam invisíveis. Até mesmo a ciência moderna começa a tocar nesse ponto, ainda que com outra linguagem. Pensamentos repetidos moldam o cérebro. Emoções constantes moldam o corpo. A Bíblia já dizia isso quando afirmava que um coração alegre é bom remédio. Florence não separava espiritual e natural. Para ela, quando a fé se alinha, o corpo responde, a mente clareia e as circunstâncias se reorganizam. É por isso que muitas orações comuns falham. Elas nascem do medo, se alimentam da repetição e terminam na frustração. Já o decreto de fé nasce da entrega, é pronunciado uma vez com convicção e depois sustentado pela gratidão. Não se repete por insegurança, não se revisita por dúvida. Quando a dúvida vier, porque ela vem, você não briga com ela. Você apenas lembra, eu já entreguei, está sob governo divino. Se você deseja aprofundar esse processo com mais clareza, com orações guiadas e aplicações práticas desse princípio para a vida diária, há um e-book preparado com esse propósito, e o link está na descrição do vídeo. Ele existe para te acompanhar, não para substituir sua fé. Agora, permita que tudo isso desça do entendimento para o coração, porque o que vem a seguir não é explicação, é encontro. Feche os olhos comigo por um instante. Não como um exercício mental, mas como um gesto de confiança. O vídeo pode esperar. Este momento é entre você e Deus. Respire devagar. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda pela manhã e, antes mesmo de abrir completamente os olhos,
percebe algo diferente. Não é euforia, é paz. Uma paz que não depende de saldo bancário, de respostas imediatas ou de garantias humanas. Seu coração não acelera, sua mente não corre. Há uma sensação silenciosa de que tudo está no lugar certo. E mesmo que nem tudo esteja resolvido, você sabe, no fundo da alma, que está estabelecido. Agora imagine seu dia começando sem aquele peso antigo. Você trabalha, conversa, decide, caminha, mas sem medo. A provisão deixa de ser uma obsessão e passa a ser consequência. Você percebe que consegue ajudar outras pessoas sem se esvaziar. Que consegue dizer não sem culpa e sim sem ansiedade. Essa não é uma fantasia espiritual. É a promessa de Deus cumprindo o que Ele mesmo disse que faria. Jeremias declarou que os planos do Senhor são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Essa cena é profecia, não imaginação. Abra os olhos. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi curiosidade. Foi direção espiritual. Deus conhece cada oração que você fez em silêncio, cada lágrima que ninguém viu, cada noite em que você tentou ser forte sem conseguir. A Escritura diz que Ele guarda suas lágrimas como quem guarda algo precioso. Nada foi desperdiçado. Tudo foi preparação. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia perda era poda. E aqui está uma verdade que liberta. Você não precisa de mim. Você não precisa de Florence. Você não precisa de uma voz específica para intermediar sua relação com Deus. Desde o dia em que você creu, o Espírito Santo habita em você. Você é filho. Você é herdeiro. Você é parte de um sacerdócio real. O reino de Deus não está distante. Ele está dentro de você. O que este vídeo fez foi apenas te lembrar da autoridade que você havia esquecido que possuía. Florence temia uma coisa acima de todas as outras, que as pessoas ouvissem a verdade bíblica e não a colocassem em prática. A Escritura é clara ao dizer que não basta ouvir, é preciso agir. Hoje você escolhe continuar tentando controlar tudo ou decidir, de uma vez, entregar e alinhar-se. Quando você prospera segundo o princípio divino, você não prospera sozinho. Você cria ondas, ondas que alcançam sua casa, sua família e até gerações que ainda nem nasceram. Jesus disse que quem anda na luz não tropeça. Seja essa luz. Então grave isso no coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, diante do espelho ou em seu lugar secreto, declare uma única vez com fé inteira: eu entrego minhas obras ao Senhor, e Ele estabelece meus planos. Não repita por medo. Não teste Deus. Declare, agradeça e viva como quem já confiou. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Não por números, mas porque transformação não acontece em um único encontro. Ela acontece de glória em glória. Aqui você encontrará princípios bíblicos revelados, salmos aplicados à vida real e ensinamentos de Florence sempre conectados à palavra. Você não está sozinho. Há muitos irmãos e irmãs caminhando juntos, fortalecendo a fé uns dos outros. No próximo vídeo, vou revelar um princípio que Florence ensinava apenas a discípulos mais maduros, algo que muda completamente a forma como você ora e decide. Permaneça. Aquilo que você entregou a Deus já foi recebido no céu. Efésios declara que Ele já te abençoou com toda a bênção espiritual. O estabelecimento não começa na terra, começa no alto. O decreto foi selado no momento em que você creu. Você não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo. Você é filho que lembrou da própria herança. Agora vá. Caminhe em paz. Haja com fé. Receba com gratidão aquilo que já está sendo organizado para você. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme sua palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.